Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast de Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vai ser um episódio normal. E natural. Normal e natural. Ou melhor, vai ser um episódio acerca do que é normal e do que é natural. Uhum. O que, se tudo correr bem, vai fazer com que a conversa não seja nem normal e nem natural. O que é isso para ti? O que é isso normal para ti? E natural. Ser normal. Porque Yeah. nós ouvimos, deixa-me só contextualizar um pouco de onde é que vem esta nossa vontade de falar sobre isto. Uhum. É que estas palavras são utilizadas imensas vezes, né? ou para dizer que não ligues, isso é normal. Mas também para dizer, isso não é nada normal. Né? Uhum. Ou então, isso é natural. Ou isso é a forma natural das coisas acontecerem. Yeah. Ou isso não é natural. Uhum. E gostava que refletíssemos um pouco sobre isso, porque estas palavras são muitas vezes utilizadas, e já estou aqui a dar um pouco a minha opinião, mas são muitas vezes utilizadas de uma forma libertadora, não é? Para dizer isso é normal, é para te libertar de algumas coisas, mas outras vezes são utilizadas para condicionar e limitar. Controlar o outro. Sim, e dizer isso não é normal ou isso não é natural. Yeah. E depois também há discussões que eu acho que podemos trazer para a nossa conversa sobre devíamos fazer as coisas da forma mais natural ou devíamos fazer as coisas da forma mais normal, ou ser normal é bom, ser normal não é bom. Acho que é tanta coisa que temos aqui para discutir. Sim, e o sofrimento que a busca do normal pode trazer, o natural. Uhum. Não é? O que é para ti normal e natural? Olha, normal é uma palavra que está relacionada com a palavra norma, não é? Uhum. Norma e normal. A norma é algo que é geralmente aceito numa sociedade. Acho que o normal está muito ligado à cultura e sociedade onde estamos inseridos. Porque o normal em Portugal pode não ser um normal na Suécia ou na Arábia Saudita, e ao contrário. Não é? Natural. Eu ainda queria mais acho que ainda tenho... Ser normal também é um conceito matemático, estatístico. Não é? Essa não é a minha área, não é a tua. Quando tu dizes que uma coisa pode estar a dizer que é normal porque está de acordo com a norma. Sim. Ou anormal porque contraria a norma. Exato. Mas uma coisa também pode ser normal no sentido em que é aquela que é estatisticamente mais provável ou que é estatisticamente mais observada. Certo. Não é? Normal também é mais normal escrever com a mão direita do que com a mão esquerda, Exato. por exemplo. Quer dizer, o normal também é aquilo que acontece se calhar mais vezes. Certo. Não é? Certo. É isso. Sim. Que estás a dizer. Isso também propõe aqui uma possibilidade que nós podemos criar novos normais. Sim, tal como podemos criar novas normas. Não é? Nós podemos criar as nossas normas. Não é? E nesse sentido passamos a dizer que uma coisa que antes era anormal porque contrariava a norma, agora é normal porque está de acordo com a nova norma. Certo. E normal pode ser, eu estava a dizer, comparar culturas e sociedades, mas também pode ter grupos, subculturas ou grupos de pessoas que acham que é normal em uma coisa, não é? Para um grupo de vegetarianos ser vegetariano é o normal, para um grupo onde ninguém é vegetariano, alguém se torna vegetariano no grupo, à partida não seria o normal. Não é? Depois temos a questão se é natural ou não. E natural para mim, eu não fui verificar as definições destas palavras, são as minhas reflexões. Não é? Natural talvez tenha mais a ver com a espécie, mas também com os nossos desejos e as nossas necessidades como pessoas, aquilo que é natural para nós, porque utilizando aqui o exemplo do vegetarianismo, para ti, por exemplo, acho que pode tanto ser normal como natural ser vegetariano. Faz sentido isso? Não, faz sentido nenhum. Está bem, então pronto. Não sei, estou aqui a procurar refletir sobre a palavra natural. Natural parece que é de acordo com a natureza. Certo. Mas estavas aí a propor que pode ser, por exemplo, para nós que somos da espécie humana, pode ser de acordo com a nossa natureza humana. Só que mesmo isso é muito discutível, foi por isso que eu introduzi aqui. Isso é altamente não é? Porque discutível. há pessoas vegetarianas ou veganas e mais fundamentalistas que argumentariam aqui a favor, não, natural para o humano é não comer carne nem peixe.
enquanto outras pessoas têm outras convicções, diziam que não, o natural é os humanos comerem carne. Mas essa discussão, ela é realmente interessante. Esta é a minha pergunta, sobre se as coisas são ou não naturais. Porque eu acho que às vezes se utiliza essa expressão ser natural para provar que uma opção ou uma escolha ou um caminho É justificável. tem mais validade que o outro, não é? Sei lá, e podemos falar sobre o que quisermos. Agora podemos estar a discutir, por exemplo, se ter filhos ou não ter filhos é natural ou não é natural, não é? Ter filhos com uma determinada idade é natural ou não é natural? Ter uma relação monogâmica é natural ou não é natural? Trabalhar até aos 60 ou 65 ou 70 anos é natural ou não é natural? Morar com os pais aos 35 anos é natural ou não é natural? E eu acho que muitas vezes utiliza-se, argumenta-se a favor da própria escolha, da própria convicção, como sendo anatural, para mostrar que ela é mais válida do que outro, não é? Os meus alimentos são mais naturais. Okay? E quando apresento este argumento da naturalidade, parece que estou a dizer que a naturalidade justifica a opção. Não é? Comer os alimentos mais naturais. Não é? Ou, sei lá, uma discussão que eu acho que muitas pessoas às vezes alimentam é se tomar um medicamento, não quero, prefiro uma coisa mais natural. Certo. Não é? Quando muitas vezes os medicamentos são feitos com substâncias que elas próprias são naturais, não é? O que é que isso quer dizer especificamente? E será que é válido comida natural ou comida processada? Sim, e será que é válido dizer que uma coisa, por não ser natural, não pode ser melhor do que uma coisa natural? Não é? No outro dia ouvi uma discussão, ou o início de uma discussão interessante na rádio, porque estava-se a falar de uma concepção religiosa, católica neste caso, em relação à eutanásia, em que um católico famoso em Portugal, com uma posição de destaque, estava a dizer que era contra a eutanásia porque a morte deve acontecer apenas por razões naturais. E alguém estava a questionar, mas então, sempre que eu fizer, por exemplo, um tratamento médico, não é? Estou a tomar um medicamento. Tomar um medicamento é natural? Se eu evitar a minha morte porque tomei um medicamento, isso é natural? Ou estou a contrariar a naturalidade da morte? Não é? Ou se eu sei lá, se eu me proteger de alguma forma de um cataclismo, isso é natural eu fazer isso? Ou o natural seria estar no meio da natureza com os outros animais e morrer se assim fosse, não é? São discussões onde eu acho que às vezes podem ser muito desgastantes tentar descobrir se uma coisa é ou não natural. E não sei se esse desgaste leva a algum lado. Às vezes acho que o desgaste ou recorrer à ideia da naturalidade também é uma forma de nós abdicarmos da aparente capacidade de escolha que nós temos nesses casos. Foi por isso que eu antes estava a dizer que ser vegetariano também é natural para ti. Pode não sê-lo para outra pessoa. Mas o que quer dizer ser natural para mim? Eu vou dizer o que é isso que quer dizer para mim. Quer dizer que te sentes bem com essa escolha, que sentes congruente, que sentes bem-estar com a escolha que assumiste. Mas repara como essa palavra que tu utilizaste agora, por exemplo, eu sinto-me mais congruente ao comer vegetais do que ao comer animais. Né? Se eu tenho a capacidade de me expressar dessa forma, sinto-me mais congruente, sinto-me mais alinhado, prefiro esta opção. Porque raio é que eu utilizar o argumento, percebes? Parece que é tipo uma carta mágica. Agora vem o as de trunfo. Esta é a forma natural, não é? Que é como se eu tivesse a provar a superioridade de uma opção. O que é que se interessa? O que interessa é o que é que está mais de acordo com os meus valores ou com o meu mapa, não é? Certo. Não, a busca não porque é que tem tenho que jogar? Então, até porque se eu jogar essa carta, eu alimento-me desta forma porque é mais natural. Então, se alguém me conseguir provar que a natureza humana é omnívora, então
eu automaticamente, como o que eu realmente sigo é a naturalidade, então vou mudar a minha alimentação. Mesmo que isso me torne incongruente. É isso? Não faz sentido nenhum. Pois não. Mas sabe que eu acho que isso tem a ver muito com a forma que nós a maioria de nós, fomos educados para fazermos a coisa certa. Não é? A coisa certa, que muitas vezes era a coisa mais normal. Não é? E acho que transferimos isto também para o natural. Né? Então, noto isso, muitas pessoas que vêm ter comigo na área da parentalidade querem fazer a coisa certa. E acho que mesmo na parentalidade esta discussão existe muito. Não é? Não, a parentalidade consciente ou uma parentalidade mais gentil ou muito, muito ligada... Não é natural. É natural. Okay. Quem está a favor vai utilizar isso como natural. Partilhar a cama dos filhos, amamentar durante muito tempo, fazer uma introdução alimentar tipo baby led weaning, ou seja, mais diferente daquele com as papas e assim, não fazer aquilo, porque isso não é natural. Portanto, eu acho que também vivemos uma sociedade neste momento que está muito virado para a busca do natural. Sim, não é mesmo as dietas paleo, não, sim. É mais natural. Ou esta questão de evitarmos comida processada, açúcar processado, isso também farinhas brancas, essas todas aí que estamos neste drive para o natural, seja lá o que sim, for. E por exemplo, no meio dessa discussão muitas pessoas começaram a questionar novamente a utilização de vacinas, porque as vacinas não são naturais. Exato, né? sim. E olha, por exemplo, isso é um bom exemplo. É natural tomar uma vacina? Como raio é que poderia chamar isso natural? Quer dizer, podes dizer que a natureza, não é? A natureza naturalmente proporcionou-nos alguns processos de defesa contra vírus, contra bactérias, contra doenças. E que se eu introduzir uma vacina artificial no meu sistema, não é? Através de uma injeção ou de outro processo, que eu não estou a ser natural. Sim. Por outro lado, também o processo humano da exploração e da investigação e de invenção, esse processo é natural. Sim. Sim, tal como é natural o instinto de preservação da vida e de proteção dos meus. Então isso já passa a ser natural. Né? Mas o que eu tenho a dizer, aquela pergunta que estava a dizer, porquê isso? E eu comecei a falar da questão da educação. Sabes que a minha crença, já quem nos ouve já sabe que eu gosto muito de falar sobre a autoestima, mas eu acredito que quanto mais saudável a nossa autoestima, menos necessidade temos de entender e definir o que é normal e natural. Sim. Eu estava-me a lembrar de uma discussão que eu já tive com algumas pessoas ao longo dos anos, onde se recorre muitas vezes, erradamente, ainda por cima, na minha opinião, se recorre à cartada do é natural. Pessoas que têm sentimentos e pensamentos homofóbicos, por exemplo, ou têm muita dificuldade em aceitar as relações românticas e as relações sexuais entre pessoas do mesmo género, né? Jogam muitas vezes a cartada do isso não é natural. O que é natural é um homem e uma mulher. E quando jogam essa cartada, não é? Lá está, estão a propor, às vezes até recorrem à mega cartada, que é Deus criou-nos desta forma, ou Deus quer isto, não é? Porque isto, quando elas fazem isto, estão a propor uma capacidade muito sui generis, muito especial, que é elas conseguem comunicar e interpretar as razões de Deus, o que eu acho em si espantoso, e jogam esta super cartada. Só que se elas jogam esta super cartada, seria interessante a seguir, elas se estão a jogar a cartada de o que é natural e que é bom, que elas estivessem a seguir abertas a investigar então o que é realmente natural. Só que depois, quando essa investigação começa a revelar dados que contrariam as suas convicções, de repente essa discussão já não interessa. Sim, mas mesmo assim, as pessoas do outro lado muitas vezes tentam julgar do mesmo tipo de cartada. Não, vão buscar exemplos na natureza onde a homossexualidade existe. Ou vão buscar exemplos históricos onde há milhões de exemplos. Para mostrar que é natural. Para mostrar que é natural. Sim. Portanto, estão em busca de mostrar exatamente o que é natural
Só que ao contrário daquilo que a outra pessoa está Então- a comentar. E mesmo assim, é a mesma coisa com comer carne ou não. Né? Certo. Tu vês vídeos de vegetarianos ali a mostrar a dentição humana e os O intestino. intestinos, que tudo indica, que lá. E depois quem defende ou está de outra opinião vai buscar outras coisas para contrariar aquilo. Portanto, é assim, o que eu sinto, que assim, nós não chegamos a lá. Isso, para mim, esta discussão não interessa nada. Não é? Traz o tal desgaste que eu estava a falar há pouco. Sim. E nós podemos superar toda... ou evitar até todo este desgaste fazendo a pergunta qual é que é a tua intenção, ou o que é que tu queres, ou o que é que te faz sentir melhor. Sim, exato. E como é que tu te sentes com essa escolha que estás a fazer? Não? Sentes-te bem a comer carne? Sentes-te bem a ser homofóbico? Sentes-te mesmo bem assim? Sim. Só que eu acho que também é preciso ter uma humildade. Mas mesmo que a pessoa... Porque, repara, imagina que eu diga assim, eu sou contra as relações homossexuais. Okay? Porque acho que isso não é natural. E tu, então, procuras ultrapassar a discussão sobre se é natural ou não, perguntando como é que tu te sentes. E eu, então vou dizer, sinto-me mal. Só que isto estava aqui, de facto, esta conversa, porque é que muitas vezes é evitada? Porque esta conversa vai-nos conduzir à responsabilidade pessoal. Que é, se eu me sinto mal com isso, de onde é que venho sentir mal com isso? Porque claro que eu posso dizer, não, sentir mal é natural. E dizer, ok, não sei se é natural ou não. Sei que há muitas pessoas que, obviamente, não só não se sentem mal com isso, como até se sentem muito bem. Quer dizer que isto tem mais a ver contigo, com a forma como foste educado, com as tuas heranças genéticas, tem mais a ver com isto do que propriamente com o mundo lá fora. E isto começa-me a conduzir para a responsabilidade pessoal, que é, se tem a ver comigo, deve haver uma forma de eu aprender a lidar com isto. Utilizando o exemplo da homofobia, muitas vezes até ouves, eles podem, dentro de portas fechadas, podem fazer o que eles quiserem, mas eu não quero ver. Sim. Né? Isso também acho que é um bom exemplo que aquilo está a dizer, que a pessoa não está minimamente disposta a assumir responsabilidade por aquelas emoções que este carinho entre duas pessoas do mesmo sexo representa. Isto liga-nos quase à nossa conversa do episódio passado, não é? Que é de quem são as minhas, quem é a responsabilidade das minhas emoções. E nós muitas vezes, esta cartada do isto é natural ou não é natural, é uma forma de eu fugir a essa responsabilidade. Porque de repente a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é da natureza. É por causa da natureza que eu me estou a sentir desta forma, ou que eu estou a ter estes pensamentos. E as outras pessoas são totós porque não perceberam que isso não é natural. Que isso não é natural. Querem ser especiais. E fugimos à naturalidade. Nós, se entrarmos completamente nesta linha da naturalidade, acho que jogamos um jogo que tem tantas escolhas para serem feitas, não é? Porque quando é que começa a naturalidade? Que é a naturalidade, por exemplo, nós agora estamos a gravar aqui um podcast recorrendo à tecnologia. Isso é natural? É natural utilizar a tecnologia? Ou devíamos... Agora é. Agora é. Mas antes não era. Portanto, a natureza expressa-se agora ou expressa-se no passado? Exato. Ou tudo é natural, ou nada é natural. Sabes, às vezes entramos... Eu penso que algumas pessoas se procuram refugiarem ao que é natural, era o que acontecia antes de existir tecnologia. Portanto, vamos recorrer novamente a esse tema. O que é a natureza humana? Certo. Vamos para a floresta e vamos para os campos, escolher os frutos que a natureza naturalmente nos dá, sem serem plantados por nós, não é? Não vamos criar, nem usar, nem matar animais, não é? Vamos simplesmente estar em convívio com a natureza, não é? Só que onde é que traças a linha? Podes fazer um abrigo ou isso já estás a manipular na natureza para construir coisas, não é? E às vezes essa conversa é tão difícil, tem tantas escolhas, não é? Que eu posso dizer, mas não, a casa não conta. Fazer uma casa, pronto, é natural porque é natural. Não precisamos nos proteger dos elementos da natureza. Pronto, porque é o meu instinto proteger-me. Espera aí, mas os seus instintos são naturais? Então há aqui uma série de outras coisas. Então não precisas de construir uma casa tão grande. Certo, ou usar a minha criatividade para construir tecnologia, então é natural, porque é o meu instinto, não é? Então a conversa, ela tem tantas escolhas associadas que sempre que eu estou a escolher, então já não estou objetivamente a decidir se uma coisa é ou não natural. Sou eu que subjetivamente estou a considerar que uma coisa é ou não natural. E nós, claro que podemos ter esta conversa de forma muito abstrata, mas podemos olhar para aquilo que acontece dentro das nossas famílias ou para aquilo que acontece
dentro das nossas equipas de trabalho, não é? Esta discussão do é natural ou não é natural. Ou é normal ou não. É sempre subjetivo. É natural. Não é natural uma criança estar 8 horas por dia a olhar para ecrãs. Mas quando ela está a olhar para ecrãs, ela está a satisfazer um conjunto de necessidades. E essas necessidades são naturais. São as tais necessidades que, se tu recuares 2.000 anos, ou 3.000, ou 10.000, eram provavelmente as mesmas necessidades. Estavam presentes a ser satisfeitas de outra forma, não é? E acho que eu gostei da tua proposta, que é evitar esta discussão toda sobre se é natural ou não e conectar-nos mais com a questão da intenção. O que é que eu quero? O que é que... Sim. Algumas pessoas vão achar que isso é um convite à anarquia. A anarquia é natural? É normal? Se calhar é anarquia que é normal. Democracia é normal? Sim, é natural? É natural. Se calhar não. Pois não sabemos. Acho que aqui entram... Nós podemos seguir aqui uma via mais da antropologia, não é? De ir estudar a forma como as sociedades se foram estruturando ao longo dos anos e poder perceber o que é normal. Mas mesmo nessa altura já são construções humanas. As construções humanas são ou não naturais, são ou não normais, né? E acho que é aí que tudo começa. Eu acho que nós podemos fugir, então, de uma forma mais ou menos fácil à conversa do é natural, substituindo-a por o que é que tu queres, não é? E estou a pensar, se alguém me tentar condicionar dizendo isso que tu estás a fazer não é nada natural, não é? Sei lá, tens o braço todo tatuado, isso não é normal. Não é natural, mas nós podemos fugir ao natural dizendo assim, olha, é uma coisa de que eu gosto, sinto-me bem com isso. Quais são as coisas de que gostas? O que é que te faz sentir melhor? E podemos saltar da discussão da naturalidade para a discussão sobre a intenção e o alinhamento interno. Mas em relação ao normal, acho que a conversa já é ligeiramente diferente. Porque o normal até pode estar a aceitar que, claro que tu podes escolher, só que essa escolha que estás a fazer não é normal. Okay? Claro que tu podes estar a ter relações sexuais com uma pessoa do mesmo género que tu, mas isso não é normal. Ou claro que tu podes mudar de género. Ou claro que tu podes dizer, olha, eu não me quero identificar como homem ou mulher, mas isso não é normal. E de facto aqui, ao contrário da naturalidade, em que tu podias ir dizer, não, é natural, porque não sei o que é, com a normalidade tu tens mais dificuldade em jogar, porque de facto, eu digo-te assim, não, a maior parte das pessoas não faz isso. Claro. Não é normal. Mas é uma expressão que eu prefiro utilizar em vez de normal, que eu acho que é mais possibilitador e que reconhece que uma coisa é mais comum do que outra. Não é? Isto não é tão comum, não é tão comum assumir-te como não é como não monogâmico, não é tão comum ser vegetariano, é mais comum comer carne, é mais comum casar e ter filhos e fazer tudo de acordo com... Não é tão comum organizares a tua vida para poderes fazer 3 meses de férias por ano. Exato. Não é? Não é... Mas não sente isso. A carga, para mim, do comum Sim. Comparado com o normal é muito diferente. Sim. Não é? Porque nós muitas vezes utilizamos o normal. Isso não é normal. É que tipo, estamos a... Ou aquele gajo não é normal. Não é normal. ou é diferente dizer, olha, aquele gajo não tem um comportamento muito comum. Certo. Né? E a energia que criamos com essa mudança, ou mesmo quando eu falo da parentalidade, por exemplo, pois realmente não é tão comum uma criança com 10 anos não adormecer sozinha. Ok, mas vamos olhar para isso. Estamos aqui à procura da normalidade, quando fugimos da normalidade, aí que também começam os rótulos, que esta criança tem um diagnóstico disto, não é? A normalidade convida à necessidade de diagnosticar o que está fora do normal. E o não tão comum, e o comum, para mim, é muito mais possibilitador e muito menos carregado. Sim. Se eu recuar alguns conceitos que eu aprendi na Faculdade de Economia, ou seja, há 20 e tal anos atrás... É normal se não te lembrares também. É normal se não me lembrar. Lembro-me de se falar daquilo que é uma distribuição normal. Quando estás a falar de uma coisa como a altura ou o peso, tu tens uma distribuição normal. Quer dizer que a maior parte das observações são em redor da média, né? São em redor da mediana, e depois tens menos observações que, ou para um lado ou para o outro,
não é? Se afastam da média, obviamente, e se afastam da mediana. No outro dia eu até partilhei bastante isto contigo, estava a ouvir um geneticista de comportamental, não é? Um cientista que procura determinar ou descobrir explicações para os nossos comportamentos e para a nossa psicologia, para os nossos traços psicológicos, com base na nossa genética. E ele, em determinada altura, disse uma coisa que eu acho que não partilhei contigo, mas que achei extremamente interessante. Ele estava a falar sobre esquizofrenia, e sobre a forma como se consegue geneticamente calcular se tu tens predisposição para a esquizofrenia. Só que ele depois disse que há aqui uma grande questão, que é tu determinares que um determinado conjunto de comportamentos ou um determinado conjunto de sinais corresponde à esquizofrenia, mas outro não. Seria o mesmo que tu dizeres, alguém que tenha mais de 1,90 m ou 1,95 m é um gigante. Logo sofre de gigantismo. Não é? Que é tu ires a um determinado ponto da distribuição normal e dizeres isto a partir daqui já não é normal. Que essa determinação será sempre arbitrária, não é? E que tu podes olhar para qualquer coisa, pode ser a altura como pode ser a propensão para a esquizofrenia, ou podem ser os comportamentos que tu tens. Ou pode ser, por exemplo, todos têm um determinado nível de extroversão. Uns têm uma extroversão muito alta e outros têm uma extroversão muito baixa. Quando têm uma extroversão muito baixa, tu chamas essas pessoas de introvertidas. E podes até determinar que abaixo de um determinado nível de extroversão, isto é uma patologia. Não é? A pessoa está demasiado fechada, é uma patologia. Mas a discussão sobre onde é que começa a patologia, que é totalmente desinteressante, é um rótulo, e que seria mais benéfico nós olharmos para todas as coisas que nós fazemos, incluindo os nossos traços psicológicos, e olharmos para eles como nós estamos num determinado ponto do espectro, e todos os pontos do espectro são normais. Porque tu só podes falar na normalidade estatística precisamente porque há esta distribuição e porque alguns estão nos extremos. É por isso foi uma das razões, por exemplo, do autismo, agora fala-se do espectro do autismo. Sim. Ou, por exemplo, se fala mais aqueles conceitos da fluidez sexual, que não interessa tanto estar a determinar se uma pessoa é heterossexual ou é homossexual, não é? Dentro de uma treinada distribuição, há pessoas que têm um comportamento e há pessoas que têm outro. É só isso. Isso desvia-nos também, desliga a cena do ser normal. Eu gostei da tua ideia do ser comum, até porque eu acho que nós percebemos, e até é uma daqueles clichês do sucesso, que tu, para ter sucesso, tens que fazer as coisas que ainda ninguém fez, ou tens que fazer as coisas que tu nunca fizeste, ou tens que fazer as coisas que ninguém está disposto a fazer. Tens que ser criativo, ou seja, isto é um convite a seres incomum. Certo. E teres comportamentos incomuns. No fundo, é um convite a seres anormal. Certo. E em alguns cenários, por exemplo, no cenário das empresas, dos negócios, até se cultiva um bocadinho a criatividade. É o desvio da norma. Sim. Não é? Até se celebra um bocadinho isso, não é? Diz-se, sei lá, aquele fulano é um visionário, ou aquela fulana é disruptiva, e celebra-se um bocadinho isso, como têm mais probabilidade de ter um determinado tipo de sucesso por serem incomuns. E celebra-se isso. Noutras áreas não se celebra nada isto, não é? Algumas crianças em algumas escolas, ao serem incomuns, são apelidadas de difíceis ou de problemáticas, ou se calhar precisam tomar aqui uma medicação que as põe outra vez com um comportamento mais normal. E nesses momentos a normalidade pode ser utilizada como uma grande arma de controle. Certo. Não é? Mas esta questão da sexualidade que tu estavas a falar, da fluidez, não é? Há várias teorias que tentam mostrar isso, que existe essa fluidez, não é? Se temos a homossexualidade de um lado e a heterossexualidade do outro, há quem diga, agora não me lembro de quem é essa psicóloga, que diz que a maior parte de nós estamos aqui no meio, não estamos num extremo nem do outro, e mesmo quando nós estivéssemos, não interessa, porque isto é um espectro. Não é? E termos isso consciente nos relacionamentos, na educação com os filhos, no que diz respeito a certos tipos de comportamentos, se somos extrovertidos e introvertidos, seja o que for,
acalma-nos muito mais e é muito mais potencializador do que mostrar isto é que é o normal. Até há quem avance que isso é a explicação para existirem tantas pessoas, especialmente homens, mas não só, que têm comportamentos homofóbicos. Porque, no fundo, eles não conseguem lidar com o facto de também terem algum tipo de desejo ou algum tipo Por de outros interesse homens. por outros homens. E isto é tão difícil de lidar por causa das coisas que aprenderam Certo. e da moral que lhes foi incutida, que a forma que têm de lidar com isto é afastar totalmente. Exato. E dizer isto não é natural. No fundo, estão a reprimir, quem sabe, uma parte deles próprios. Agora estava, no fundo, o que eu estava a dizer Sim. é que o mais natural Sim. é que haja fluidez. Sim, o mais natural é que há de tudo. O mais natural é que tu estejas em algum ponto e que tenhas tenhas uma determinada expressão destas combinações em relação a qualquer coisa, não é? E acho que quando... Mas isso porque eu sinto muito que esta busca de normal, então, na parentalidade, não é? Temos por acaso quando temos aqueles livrinhos dos filhos, onde marcam a altura sim. do peso, o expressantismo e não sei o quê. Pronto, isso demonstra-nos que há fluidez. Sim. Só que há um foco tão grande em relação a quão perto dos 50 é que a criança está. Não é? Portanto, deixamos de utilizar aquilo olhando para aquilo. Somos todos diferentes. Se a criança está no percentil 5, o que isso quer dizer é que ela é uma das crianças que está no percentil 5. Não, mas aí... mas isso é preocupante. Sim. Não, se calhar precisa de comer mais um bocadinho, porque está muito magrinho. Ou seja, entra-se muito nesse stress. Alguns médicos são muito mais... focam-se mais se a criança segue a sua curva e não há grandes desvios, mas quem só olha para isso, é muito magrinho, é muito, muito gordo, agora tem que emagrecer e não sei. E procuramos, encontramos problemas porque sai muito fora da norma. Não é? E quem diz isto é em tantas outras coisas, na escola, como estavas a dizer, ou nos relacionamentos. Ou seja, eu acho que um bom exemplo que a mim me ajuda é pensar na altura. Na altura. Falaste há bocado também. Porque quando cada um de nós tem uma altura e há certos procedimentos que tu podes fazer, alguns deles comportam bastante risco ou são, não é, para diminuir ou aumentar a tua altura, porque isso obriga-te a mexer no teu esqueleto, etc. E, portanto, são procedimentos que normalmente só são utilizados em casos muito extremos. Mas, portanto, é uma coisa que quando tu olhas lá para a tal curva e dizes assim, o meu filho comparado com a média é baixo ou é alto, tu dizes, é o que é uma coisa sobre ele, não é? Não dizes, ele é muito alto, tenho que o levar ao psicólogo, ou ele é muito baixo, não posso expô-lo a certo tipo de ambientes, não é? E se nós olharmos para as outras coisas... Da mesma forma. No fundo, isto é, nós... termos menos interesse em moldar as pessoas e termos mais interesse em conhecê-las. Né? A não ser quando são elas próprias que nos estão a pedir, olha, eu tenho isto em demasia, eu acho que tenho isto em demasia. Né? Ou, sei lá, imagina, por exemplo, o grau de desejo sexual. Né? Mais uma vez, isto também há de seguir uma distribuição normal. Claro. E poderá haver um nível de desejo ou de vontade sexual que será estatisticamente mais normal e também será, normalmente, existirão pessoas com uma libido muito alta e pessoas com uma libido muito baixa, certo, por comparação com a média. Mas isso em si é o que é? É o que é. É um dado sobre essas pessoas. Mas a própria pessoa, em algum momento, pode dizer, olha, isto não é... perturba outras áreas da minha vida, ou eu gostava de ser diferente. Não me sinto bem assim. Não me sinto bem assim. Mas mesmo nesses casos, acho que é bom explorar se a pessoa não se sente bem assim por ela própria ou se por causa da forma como os outros lidam com isso. Exato. Até porque algumas destas coisas nós estamos mais preparados para dizer, não é? Sei lá, nós vamos a uma entrevista de emprego e dizem, olha, fala-nos sobre si. Eu sou uma pessoa muito criativa, eu sou uma pessoa que adora trabalhar em equipa. As pessoas estão menos preparadas para dizer, eu adoro sexo e faço sexo 2 vezes por dia, não é? Ok, esquisito. É um bocado exagerado, não é? Ou tipo, olha, eu não tenho nenhum interesse em sexo há anos,
porque não... Ok, porque é que a pessoa não está a dizer isto, não é? Mas há outras coisas que já pode dizer e já estamos preparados para ouvir, não é? E eu acho que, se calhar, nós temos um certo receio de manifestar e mostrar algumas coisas sobre nós. Só quando nós temos receio de o fazer, quer dizer que não nos estamos a mostrar como realmente somos. Claro. E acho que se há coisa que eu aprendi com estes 2 anos e meio de conversas contigo no podcast, é que, tipicamente, nós chegamos à conclusão de que quando eu não me consigo mostrar tal como sou, não me consigo sentir visto, e quando não me sinto visto, isso faz-me sentir infeliz. Exato. Não é? Certo. Portanto, se calhar aqui era eu acho que deste aí pistas espetaculares para lidar com a ideia do isso não é natural e a ideia do isso não é normal. Eu acho que também podemos começar por praticar isto em relação aos outros, não é? E não, para já abstermos de fazer esses comentários. Isso não é nada natural, ou isso não é nada normal. É o que é como tu és. Sim, é aquela questão, porque outra ligação que podemos fazer aqui, em vez de dizer não é normal e trocar para o comum, é que comum traz, comum ou não, mas está mais ligado à curiosidade. Enquanto não é normal ou não, traz-nos avaliação, traz-nos o julgamento. Certo. Não é? Portanto, e isso nós já falámos tantas vezes isso, a diferença que isso faz nas nossas relações e na nossa relação com nós próprios, que é muito diferente sermos curiosos ou sermos julgadores. Então, eu acho que já assististe a algumas situações em que eu fiz isso, e eu certamente já assisti a situações em que tu fizeste isso, que é alguém nos está a contar alguma coisa, pode ser um dos nossos filhos, ou um amigo, ou um familiar nos está a contar alguma coisa e usa aquela cena, porque o tipo faz não sei o quê, ou porque a tipa faz não sei o quê, que é este tom de voz está associado, isto não é normal, isto não é natural. E eu acho que às vezes usa não é? Esta coisa do género, isso nem sequer é interessante ou curioso, quando muito é um dado sobre a pessoa. Mas porquê é que estás a focar nisso? Isso não diz nada sobre a pessoa. Diz alguma coisa sobre ti e de repente estás tão alarmado com isso ou tão... Mas temos muita necessidade. Quando falamos de pessoas, já pensaste nisso? Quando falamos de alguém, eu falo de alguém que tu não conheces. Certo. E vou falar sobre ele e... Vais destacar as coisas incomuns. Vou destacar as coisas que são fora da norma daquilo, não é? Vou dizer, não, ele é negro, ou não, ela é homossexual, ou, não é? Dizemos essas... Ou ele tem 2 metros e 10 de altura. Sim, já sei, não é? Sim. E temos essa necessidade de destacar aquilo que está... Eu acho que diferente. um bom passo que nós podemos dar, né, é falar dessas características apenas e só se elas forem relevantes para o contexto. Caso contrário, não há que falar sobre elas. Não é? Aliás, isso foi... Eu acho que já falei aqui nisto no podcast, porque para mim foi assim uma grande descoberta. Quando há uns anos tu me começaste a educar mais para as questões da igualdade de género, e eu comecei a prestar mais atenção às situações onde nós falamos do género, homem e mulher. Né? E comecei a explorar muito isto é relevante para o contexto. Por exemplo, eu quero ir à casa de banho. É relevante se eu sou um homem ou uma mulher? Não é? Não, é relevante é que necessito de uma sanita para fazer as minhas necessidades. Não é? E então porque é que em todo o lado tem homens e mulheres? Isso é só uma convenção que ainda por cima não faz... Para que é que isto serve, não é? Porque os homens podem fazer xixi de pé. Então não põem os urinóis ou põem um urinol dentro da casa de banho e se a pessoa quiser tem um urinol se quiser. Não é? Tipo como em muitos outros países, não é? É mesmo necessário haver homens e mulheres para isto e para aquilo e para aquilo outro. E em 95% dos casos não é necessário, não é todo necessário. E isto se aplica a uma coisa como ao género, também se aplica à maior parte das coisas que nós... é relevante se a pessoa é homossexual, é heterossexual ou outra coisa qualquer. Em 99% dos casos não é. Quer dizer, pode ser relevante se tu estás à procura de um parceiro sexual, é relevante se aquela pessoa... Gosta de pessoas do teu sexo ou não. Ok, isso torna-se relevante. Mas em todos os outros casos... Ou de que origem étnica a pessoa tem. Isso não é relevante. Portanto, uma forma que nós também temos de nos ajudarmos uns aos outros a progredir neste sentido de deixarmos de estar focados nessas pseudo-conversas do é natural e é normal, é quando alguém nos diz, porque o fulano não sei o quê. Não? Tipo, e qual é a relevância disso? Qual é a pertinência disso? Não é? O que é que isso me interessa? Por exemplo, às vezes no local de trabalho fala-se de coisas que não têm relevância nenhuma.
sei lá, o tipo tem filhos, ele acabou de se casar, ou ela tem filhos, ou, pá, o que é que isso é relevante para quê? Okay. Bom, não é? Algumas dessas coisas deixaram de ter relevância. Antigamente as pessoas gostavam muito de contar, não, mas ela está junto com ele e nem são casados. Sim. Não é? Isto agora, felizmente, já não se fala, mas é um bocadinho nesse sentido. Isso não interessa para nada. Estão juntos, estão bem, ótimo. Sim. Casados não interessa. Também não interessa as outras coisas. Sim. Então, no outro dia estava a ler um livro onde um dos personagens contava que em vez de perguntar às pessoas o que é que tu fazes, onde é que tu moras, e de obter informações que muitas vezes o punham a especular e a utilizar padrões, não é? Se mora naquela zona da cidade, deve ser queque. Ou se é engenheiro, deve ser muito analítico. Em vez disso, abstinha-se de fazer essas perguntas, a não ser que a pessoa falasse sobre isso, e fazia mais perguntas para a conhecer do ponto de vista psicológico, não é? Tipo, olha, o que é que estás a gostar mais nesta festa? Ou como é que esta música te faz sentir? Mais isto, que te ajuda a traçar uns perfis psicológicos menos baseados nas tuas especulações. E ficas realmente a conhecer a pessoa, não é? Sim, porque muitas destas coisas, destes rótulos que nós usamos, ele é médico, ele é professor universitário, ela lava escadas. O que é que essas coisas têm a ver, não é? Se calhar tem a ver se eu estou à procura de alguém que possa lavar as escadas no meu prédio. Olha, tenho aqui uma pessoa a quem posso recorrer. Mas às vezes nós utilizamos esses rótulos só para utilizamos o rótulo para passar uma determinada mensagem que não é nada interessante. Sabes que um ambiente em que isso ficou tão óbvio para mim foi quando fiz o Caminho de Santiago. Porque a gente foi caminhando e foi-se conhecendo várias pessoas. Acho que contei 21 nacionalidades diferentes. Que só teve relevância porque era engraçado perceber que há tantas nacionalidades diferentes. Mas ninguém começava por perguntar se eras casados, o que é que fazias profissionalmente, se tinhas filhos ou não. Toda a gente perguntava porque é que fazes o Caminho de Santiago. E essa pergunta levava para algumas pessoas, era por curiosidade, lazer, outras tinham razões muito espirituais, outras tinham um desafio, outras promessas. Portanto, as razões eram tantas, e essas razões em que realmente diziam alguma coisa sobre a pessoa. Isso foi uma das coisas mais bonitas que trouxe do Caminho de Santiago. Estava agora aqui a pensar que quando nós escrevemos no nosso grupo do Telegram, já agora um convite para quem nos ouve e não faz parte do grupo, e se quiser juntar a nós no Telegram, Podcast IVM é o nome do grupo, ou podem nos mandar uma mensagem e nós mostramos como aceder ao grupo, que é um grupo gratuito e tem muitas pessoas associadas. E nós procuramos diariamente ou quase diariamente lançar uma pergunta. E de facto as nossas perguntas, agora que eu penso nisso, é qual é o teu grande objetivo para este ano? Ou qual foi a maior aprendizagem que tens na tua vida? Ou qual foi a melhor memória do ano anterior? Não é o que é que tu fazes. Não é? O mais específico foi o de onde és. De onde és, sim. Mas foi também para juntar pessoas, as pessoas. sim. Tinha uma intenção específica em que fazia sentido saber de onde as pessoas eram. Sim. Não é? Era isso que estavas a argumentar há bocado. Bom, imagina como seria meio tolo, mas ao mesmo tempo seria mais próximo daquilo que acontece em muitos ambientes sociais. Perguntar às pessoas, por exemplo, qual é a tua orientação sexual, e depois as pessoas respondiam e nós dizemos, isso não é normal, isso não é natural, isso está bem, isso é normal, isso é natural. Seria tão tolo do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, mas é isso que nós fazemos em muitas situações. E um dos momentos em que eu me sinto menos livre é quando eu sinto que estou a escolher seguir uma convenção social e dizer, não vou falar sobre este meu comportamento, ou não vou falar sobre este meu desejo, ou não vou falar sobre esta minha crença, porque não é socialmente normal, ou pode ser vista como não sendo natural. Não tenho paciência para lidar com as reações. Não tenho paciência para lidar com isto. E embora isto seja uma escolha minha, faz-me sentir meio preso. Claro que sou eu que estou a construir esta cena toda. Eu podia dizer, estou-me a borrifar para isto, vou confrontar isto. Claro. Mas é uma forma de eu às vezes, de me fechar um bocadinho. Claro. É verdade.
Certo. Eu acho que não és o único a fazer isso. Tem-se falado, ou em alguns ambientes, fala-se na construção do novo normal, não é? De tu pegares num determinado conjunto de comportamentos e passar a ter esses comportamentos como os novos comportamentos normais. Só que isso pode ser novamente... Eu ganhei uma versão a essa expressão do novo Não, normal. porque o novo normal parece uma nova caixa, não é? O novo normal parece agora habitua-te, tens que estar de máscara em todo lado, isso é o novo normal. Sim. Eu não quero que... Eu quero mesmo que seja uma exceção, desculpa lá. Quero Bem, mesmo que seja temporário. Sim, e nada normal. mas podia ser o novo normal, sei lá, o novo normal é apresentar-se como sexualmente fluido, não é? Sim. Alguém pergunta, então qual é a tua orientação sexual? Pá, é que eu tiver a cada instante, não é? Só que a partir do momento em que tu tornas a reintroduzir a ideia da normalidade ou a ideia da naturalidade, acho que estás novamente... Isto parece novamente uma tentativa de controle, não é? Yeah. E é uma das discussões que eu tenho muito assim internamente, que às vezes eu começo a dizer, pá, eu gostava que as coisas fossem diferentes, eu gostava que a sociedade fosse diferente, só que às vezes reparo que essa minha vontade de diferente é a construção do novo normal, é eu a querer impor a tua visão, as tuas crenças, sim, aquilo olha, que tu achas certo. Dei por mim, por exemplo, eu no meu mapa, pá, é um dado muito importante. Por exemplo, alguém ver as coisas que o André Ventura escreve nas redes sociais e dizer, sim senhor, isto tem muita validade, isto faz mesmo sentido. Sem perceber... Pá, sem contextualizar. Sem contextualizar e perceber a estratégia altamente manipuladora que está ali por trás. E portanto, eu digo, gostava que toda a gente conseguisse ver isto. E depois ponho, ok, isto sou eu a impor a minha forma de ver o mundo e a querer que todas as pessoas tenham a minha forma de ver o mundo. Claro. Não é? E depois também tenho ali uns momentos em que hesito. Será que eu devia ser mais... Sabes que me ajuda a justificar um bocadinho essa vontade de imposição, porque pergunto, e tu podes mesmo responder a essa pergunta, acho que com alguma verdade. Essa visão que tu queres impor faz mal, tem potencial para fazer mal a alguém? Neste caso ao André Ventura. Só ao André Ventura. Mas e aquilo que ele, a mensagem que ele procura passar tem potencial para fazer mal a alguém especificamente? Tem potencial para fazer mal a muita gente, incluindo... Eu utilizo isso também na parentalidade, ou quando falamos só da palmada, não é? Porque não estou a dizer que uma palmada vai traumatizar uma pessoa para a vida toda, nem vou entrar nessa conversa, mas sim, uma palmada de alguma forma faz sempre mal, não é? Mas uma não palmada nunca faz mal a essa pessoa. Certo? Sim, em princípio. Não sei, acho que agora entrávamos aí numa discussão diferente, num episódio diferente. Sim, mas eu quero que a não palmada seja normal, seja o comum. Seja normal e natural. E natural e comum. É normal. Olha, assim, em jeito de terminar a conversa, eu levo daqui duas coisas muito importantes, que é, quando a conversa ficar à volta do normal, uma forma de saltar... quando ficar à volta do natural, uma forma de saltar fora é perguntar o que é que tu queres. Sim. O que é que te faz sentir melhor, o que é que te faz sentir mais alegre. Como é que queres sentir? Muito mais do que discutir se uma coisa é ou não natural, porque pode ser uma discussão interminável. E em relação ao normal, é trocar a ideia do isso não é normal por isso é incomum, ou isso é menos comum. Porque acho que de facto, acho que foi uma boa proposta. É uma palavra que tem um peso diferente, tem um significado diferente. Gostei muito disso. Muito bem. Sim. Boa. A partir de agora vou pensar sobre mim e dizer, eu tenho alguns comportamentos que são incomuns. Ou que são especiais. Sim. Estava a ler uma partilha de alguém que é muito comum, mães que se preocupam com a roupa que os filhos vestem, principalmente preocupam-se quando os filhos querem vestir coisas que não são comuns. Mas o convite também é mais do que impor o comum ao filho, é de questionarmos porque é que eu tenho tanta dificuldade com esse incomum. Sim, e também podemos perguntar à criança qual é a intenção dela, porque é que ela quer usar aquela roupa. Porque gosta. E podemos aprender um pouco sobre isso. Sim. Tanta coisa que podemos fazer. Tanta coisa que podemos fazer. Olha, acho que este episódio acabou por ser normal.
Sabes porquê? Fluiu naturalmente. Fluiu naturalmente, porque cheguei ao final da conversa assim, com mais ideias de como lidar com estes fenómenos na minha vida. E isso é o que normalmente acontece quando termino estas conversas contigo. É o mais comum, é? Sim, É verdade. portanto, Obrigada, Pedro. obrigado.